Com as batalhas relâmpago de Issus na Síria em 333 a.C. e de Galgamela ao norte de Nínive em 331 a.C., Alexandre pôs fim ao domínio persa do rei Dario III sobre as populações do Antigo Oriente Próximo e iniciou a dominação grega, que durou até a conquista romana. Crescido na escola de Aristóteles, um dos maiores pensadores de todos os tempos, o jovem Alexandre se formou tendo um profundo amor pela filosofia e a cultura. Sua excepcional formação e o bem-sucedido empreendimento que o levaram à conquista de todos os povos da área mediterrânea e mesopotâmica são a base do helenismo. De fato, a partir da organização histórica dos estudos do alemão Johann Gustav Droysen, é assim que se chama o período da dominação grega. Durante esse período, a língua, a cultura, a arte e a filosofia dos gregos ou helênicos foram gradualmente impondo-se sobre os territórios conquistados por Alexandre Magno. A língua grega torna-se a língua oficial e comum. Em grego, koiné, um termo que entrou também em nossas línguas modernas. Isto fará com que em Alexandria do Egito, cidade portuária desejada por Alexandre para fundir as riquezas do comércio com as belezas e o prestígio da cultura, surja a tradução grega da Bíblia hebraica para os 200 mil judeus que residiam ali e não falavam mais o hebraico. O julgamento que o autor do primeiro livro dos Macabeus faz de Alexandre Magno é totalmente negativo. Iluminado pela visão religiosa de onde tira o critério para avaliar a história e seus protagonistas, ele interpreta como punição divina a morte do grande líder macedônio. O seu coração se exaltou, se encheu de orgulho, caiu doente e percebeu que morria. O contato com a cultura e a filosofia gregas amplia os horizontes do pensamento hebraico, que se obriga a enfrentar o desafio de uma civilização que já se impõe sobre toda a bacia do Mediterrâneo. Cada sabedoria vive em relação com o mundo dos vizinhos. E isso fica bastante claro no mundo bíblico. O problema é então saber se quando o helenismo cresce no Antigo Oriente Próximo, a partir de Alexandre Magno, a sabedoria bíblica, recebeu um influxo do helenismo e até que ponto? Ora, eu acho que no livro do Sirácida, ou Ben Sirá, como se chamava em hebraico, há uma verdadeira abertura em direção a um certo modo cultural de viver. Por exemplo, nos banquetes, segundo os costumes dos gregos, sem nunca agredir a cultura grega. O nosso autor, Ben Sirá, está convencido e afirma no capítulo 24 implicitamente que a tradução bíblica ainda tem sentido, ainda tem um significado verdadeiro e um valor para aqueles que recebem e que a querem seguir. E será mais ou menos a mesma coisa no livro da Sabedoria de Salomão, com a exceção de que aí o autor conhece muito mais a cultura e a filosofia grega.
ele é capaz de aceitar muitas coisas, por exemplo, com relação à analogia, que é útil para afirmar que o verdadeiro Deus existe. E, por outro lado, recusa certos aspectos dessa cultura grega, como a magia, por exemplo, que era bastante comum na cidade de Alexandria na antiguidade. Rejeita, mas aceita, e, ao meu ver, parece que não houve um confronto radical e uma rejeição. Israel, porém, não perde a própria identidade. Aprofundando a revelação do Deus Adonai, consegue garantir a validade da sua fé e a fidelidade ao Deus da aliança, que agora se torna também o Deus da criação e da história, diante de uma cultura que ainda não conhecia a realidade do ato criador de Deus. Os dois livros dos Macabeus contêm a história das guerras de independência do Partido Macabeu, liderado por Judas Macabeu. De Macavi, que em hebraico significa como um martelo, contra a helenização de Jerusalém, imposta por Antíoco IV Epífanes por volta de 167 a.C. e apoiada por um bom número de sacerdotes de Jerusalém. Mas um julgamento histórico objetivo desses fatos é muito complexo. Parece que o objetivo de Antíoco IV não era a helenização forçada, menos ainda a perseguição dos fiéis ao judaísmo. Seu objetivo era outro. Queria tornar o judaísmo universal e apreciável em todo o mundo helênico. Para atingir tal objetivo, precisava superar 3 limites impostos pelas leis judaicas materialmente interpretadas, ou seja, o calendário dos sábados, as leis de pureza e impureza alimentar e a circuncisão. Os acontecimentos narrados nos 2 livros dos Macabeus seguem o estilo e as regras da historiografia grega. Estamos entre os anos 200 e 100 a.C., portanto, em pleno helenismo. Isso exige também uma datação particular, diferente daquela normalmente adotada pela Bíblia. O autor do primeiro livro, que narra os acontecimentos de 169 a 139 a.C., com documentos e testemunhos diretos, é um partidário dos Asmoneus, a dinastia sacerdotal que descende de Matatias, pai de Judas Macabeu, e que recebe o nome de Cashimon, seu tataravô. A perspectiva do livro reflete como se sentiam os judeus do tempo de João Hircano I, que reinou como sumo sacerdote e etnarca de 135 a 104 a.C. O segundo livro dos Macabeus parte dos acontecimentos ligados ao movimento de helenização que começa por volta de 180 a.C. e termina com a vitória de Judas Macabeu em Hadassa em 161 a.C., sem falar de sua derrota e sua morte. Muito diferente no gênero literário do primeiro Macabeus, o segundo livro é um resumo de uma obra perdida de Jasão de Cirene. O interesse do segundo Macabeus se concentra no templo, milagres e piedade religiosa, fazendo de cada acontecimento uma ocasião didática. Contudo, o livro é muito interessante como comprovação da versão dos fatos narrada no primeiro Macabeus. É o único relato do período que vai de 185 a 166 a.C. Os livros dos Macabeus pertencem ao cânone católico das Escrituras, através da Bíblia grega de Alexandria.
São Jerônimo, por volta do ano 400, já distinguia estes livros dos outros propriamente ditos canônicos. Lutero, publicando a sua tradução da Bíblia em 1534, não se distanciou muito do parecer de São Jerônimo e colocou estes livros em apêndice. Entre os católicos, após a decisão do Concílio de Trento em 1546, prevalece a definição de deuterocanônicos. O quarto capítulo do primeiro livro dos Macabeus e o capítulo 10º do segundo Macabeus são as únicas fontes que atestam como nasceu a festa da dedicação do templo, ainda hoje celebrada pela tradição judaica na festa de Hanukkah. Contudo, os livros dos Macabeus não pertencem à Bíblia hebraica.